Estamos de volta com o nosso programa Comunhão em Vida. E eu deixei no último bloco uma pergunta que o Dom Gregório vai nos responder. Dom Gregório, o senhor teve algum cargo dentro do mosteiro, prior, por exemplo? E como é que foram descobrir o senhor lá dentro do mosteiro para lhe nomear bispo? Pois é, eu exerci várias funções no mosteiro, né? Função de organista, fui cantor, canto gregoriano, como chefe responsável pelo coro. Depois também exerci a função de bibliotecário, de ecônomo do mosteiro durante muitos anos, mais de 10 anos fui ecônomo do mosteiro, mestre de noviços. Então o mosteiro dá muitas possibilidades. Inclusive fui prior do mosteiro, então fui vice-prior, etc. Então nunca fui abade, cheguei a ser prior. Então foram as funções que exerci. E naturalmente dentro do mosteiro também ensinava na Faculdade de São Bento, né? Ensinava homilética, língua grega e outras disciplinas ligadas à antropologia e à teologia, como também em outras universidades, inclusive nessa universidade que eu me formei na Holanda em janeiro, sempre eu ia para ensinar. Então esse era o meu trabalho, né? As minhas funções principais foram essas ao longo dos anos no mosteiro. Agora, quanto à sua pergunta, como foram me descobrir no mosteiro, até hoje eu me pergunto, porque eu sempre vivi uma vida muito discreta no mosteiro, sempre trabalhando ali dentro, naquele âmbito do mosteiro, e alguém ali foi falar certamente ao Vaticano que tinha um monge, né, que podia ser bispo da igreja. E eu levei um susto, porque quando a gente ingressa no mosteiro, a gente nem sabe se um dia vai ser padre. Porque isso aí, essa possibilidade, desde o início já é vetada, a não ser que a comunidade queira convidar você para o sacerdócio. Quanto mais ser bispo, é quase que impossível. Para você ter uma ideia, o monge anterior a mim que foi bispo, foi o bispo Saraiva, que foi bispo lá em São Luís do Maranhão, isso 200 anos antes da minha saída. Então, os mosteiros geralmente dão bispos à igreja a cada 200 anos. Mas agora acabamos de ter há pouco tempo o Papa Bento XVI, que era também... Não, por que parece, ele pegou o nome Francisco, mas ele era diocesano, ele não era beneditino. O Bento XVI? O Bento XVI era padre diocesano, não era beneditino. Ah, não? Não, é interessante. Todo mundo acha, no mundo inteiro, que ele era beneditino porque ele escolheu o nome de São Bento, né? São Bento de Núcia. Mas ele era diocesano. É diocesano, digamos assim. E nós tivemos papas beneditinos? Sim, pelo menos uns 20 ou 30 papas beneditinos. Muitos papas beneditinos, principalmente naquele período de Pliny, na Alta Idade Média, que quem mais indicava os homens que iam para o papado era o Claraval. Porque também o bispo, ele tinha que morrer na sua diocese, né? Então, por isso, muitos eram eleitos papas até sem serem bispos, né? Por isso, talvez isso explique também. É verdade. Mas não vamos descobrir lá dentro. Mas aqui descobriu, né? Pronto para se ver a igreja de Jesus Cristo, se ver aquele que é o Senhor. Dom Gregório, e seria injusto, né, fazer a passagem, né, do monge, do mosteiro para Petrópolis, né? Então, de tudo que o senhor aprendeu dentro do mosteiro, e de tudo que o senhor também viveu, né, em Salvador, na Bahia, o que o senhor viveu, como foi o trabalho lá na Bahia, e o que o senhor trouxe, então, do mosteiro e da Bahia para Petrópolis? Bom, eu acho que o que eu trouxe do mosteiro para Petrópolis foi a minha alegria. Eu acho que, embora as pessoas dizem que o nordestino é naturalmente alegre, mas eu vejo que o povo daqui também é totalmente alegre. Não existe muita diferença, por incrível que pareça, pelo menos entre os diocesanos e os nordestinos. Então, por isso que eu me adaptei completamente, né, às 6 cidades diocesanas. Então, agora, o que eu trouxe foi essa experiência de oração, né, de uma oração que é alegre, é feliz, porque é o contato com Deus. O que eu trouxe foi o conhecimento daquilo que o mosteiro me preparou anteriormente, para que eu possa transmitir a palavra de Deus para os irmãos, por essa alegria de conhecer Jesus Cristo. E o que eu trouxe foi a presença de um irmão que deseja também aprender, porque eu vim aqui também aprender com vocês, né? Eu achei a grande graça, né? O contato com os diocesanos, com você que nesse momento nos assiste, é um contato maravilhoso, né? Uma pessoa que diz, eu amo o Senhor, não é? Quero conhecer mais sobre sua vida, não é? Minha casa está aberta, vamos lá em casa, né, jantar, vamos lá em casa almoçar, não é? Então, eu acho que foi essa coisa que eu trouxe, esse contato pessoal, essa simplicidade, porque sou tão humano quanto o meu irmão, e o desejo que eu tenho no coração certamente é o mesmo desejo que aquele que nos assiste tem, né? Conhecer a verdade, andar pela verdade e ao mesmo tempo viver eternamente com a verdade que é Jesus Cristo. Então essa que é a grande graça que tenho através disso daí e através daquilo que a igreja me ensinou. A gente acaba descobrindo que nós somos cidadãos do mundo quando a gente se torna cristão.
Então, eu sirvo o mesmo Senhor que eu sirvo aqui, é aquele que eu servia lá em Salvador. Que é o mesmo Senhor que eu vou servir, se Deus, na sua misericórdia, me der a oportunidade, no reino dos céus. Então, então é um irmão que é presente, né? Então, e isso aqui, a Diocese de Petrópolis, foi um presente na minha vida. Porque só ter encontrado pessoas maravilhosas, gente excepcional. Eu estou muito feliz, mas muito feliz. Aqui é o meu novo mosteiro, digamos assim, né? Eu não quero vivê-lo senão da forma como se vive aqui nessa diocese, né? Com essa cultura, com esse povo. Vou aprender aos pouquinhos a forma de falar, como vocês falam. Não tenho ainda muito sotaque nordestino. Não vou perder quando for para lá, mas quero aprender alguma coisa nova, como você aprende o idioma. E quero ser tão feliz também quanto vocês são. Mas o senhor sente saudade lá do seu mosteiro? Porque já não tem esse mesmo ritmo de vida que tinha no mosteiro. O senhor sente saudade disso? Tem vontade de voltar para lá no futuro? Eu acho que a gente nunca deve voltar ao lugar onde a gente foi feliz, né? Só depois da aposentadoria. Então, eu não penso em voltar para o mosteiro, a não ser nas férias e também para fazer uma visita, né? Agora mesmo vou para uma celebração, fico sempre hospedado no mosteiro quando vou a Salvador. Agora, eu não sinto uma saudade porque eu acho que Deus me pede uma outra coisa, né? Hoje, quando eu estou fora de Petrópolis, eu tenho uma saudade imensa de voltar para a minha diocese, porque é minha esposa, é minha casa. Aqui eu tenho os meus irmãos, tenho os meus filhos também, não é? Ou seja, aqui é meu lugar agora. Então, claro que você sente saudade dos pais, dos irmãos do mosteiro, sinto saudade daquela vida regrada de oração, que agora é um corre-corre de um lado para o outro, mas acredito que meu coração está totalmente aqui em Petrópolis. Agora, de vez em quando, um alôzinho para alguém, os irmãos selecionam, estamos com saudades de você, e eu também, né, fico com muita saudade lá do pessoal, mas meu coração está totalmente aqui em Petrópolis. Você está conseguindo manter uma regularidade na sua vida de oração, com relação... Não deve dar para fazer a mesma coisa, mas é um pouco mais difícil. Então, de manhã, por exemplo, eu consigo fazer as orações da manhã com tranquilidade, né? Tenho sempre uma missa... Está acordando 5 horas ainda? Acordo agora às 5h15, ganhei 15 minutos e no máximo 5h30, porque senão não dá tempo. Então, tenho uma oração inicial. Quando não tenho missa fora, então eu celebro em casa, ou então busco um outro local para celebrar. A hora meridiana não dá para fazer, porque eu estou geralmente almoçando com alguém, etc. Mas depois eu vou fazer as vésperas sempre, que é a oração da tarde, e à noite resgato tudo, às vezes no meio da sonolência, agradecendo a Deus pela beleza assim. E sempre lendo a palavra de Deus, sempre lendo a Santa Escritura, que tenho em todos os lugares, no carro, sobre a cama, em todos os lugares onde eu vou, tenho a palavra de Deus, porque preciso dela para guiar os meus passos, também para ajudar os outros a chegarem àquele que é o Senhor. O senhor tem uma frase, Dom Gregório, que o senhor repete muito, né, acompanhando o Senhor com a comunicação, que é a frase que mais aparece na Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. João Paulo II gostava muito de repetir, que é não tenhas medo, né? Da saída do mosteiro para ser bispo auxiliar de Salvador, depois de vir para Petrópolis, em algum momento o senhor teve medo? E como o senhor trabalhou isso? E é por isso que, de repente, pelo fato de o senhor passar por essa experiência do medo, hoje o senhor incentiva tanto que nós não tenhamos medo? Eu acho que, pela história de vida que tive, pelas dificuldades que minha família passou, pela dificuldade da história, a gente aprendeu a acreditar na vida, porque não dá para ter medo quando você tem que lutar para ter um prato de comida sobre a mesa. Não dá para ter medo quando você não tinha água, porque faltava água. Não dá para você ter medo porque você busca o essencial. Para mim, na minha vida hoje, 3 coisas são essenciais. Primeira delas, não perder, né, o foco em relação a Deus. Terceira coisa, ter um prato de comida diariamente para comer e ter uma cama para dormir, um teto para dormir. Isso para mim é o essencial. Todo o resto é quase que superficial frente a apenas aquilo que eu aprendi que é o essencial da nossa vida. É isso. Então, realmente essa foi a batalha de toda a existência. Aprendi a não ter medo, porque aprendi a ser forte. Dizem que o nordestino, antes de mais nada, um forte exatamente por causa da necessidade de sobrevivência. Então, eu não me vejo com muito medo, não. Quando eu saí do mosteiro para a vida diocesana, assim, foi realmente um choque muito grande. Eu levei muitos sustos, porque falavam coisas, né, vigário paroquial, administrador paroquial, uma série de nomes que eu não sabia do que estavam falando, eu ficava sempre sorrindo, mas desesperado, meu Deus do céu, o que é isso? Realmente foi um negócio meio difícil, mas aprendi a não ter medo. Eu acho, né? A gente vê, foi a palavra que o anjo disse a Mariana, Mefubum Mariam,
Não tenha medo, Maria, não é? Isso é José, não é? Não tenha medo, vá lá, aquilo que foi feito é obra do Espírito Santo, não é? Desde Abraão, né, os profetas, Jeremias. Jesus disse, não é? Não tenhais medo, não é? Eu venci a morte. Então, é o tempo todo não ter medo. Então, não podemos ter medo. Eu digo sempre, você lembrou bem, nenhum de nós pode ser escravos dos seus medos. Então, é escolher o bem e ir adiante. E com isso a gente consegue vencer muita coisa. Inclusive, as nossas mediocridades pelo desejo de crescer diante de Deus. Nós estamos chegando já aqui. Encerrando o nosso programa, eu queria agradecer aqui o Padre Adenilson por ter aceito o convite aqui para a estreia do nosso programa. Agradeço o convite, Márcio. Muito obrigado, Dom Gregório, por nos convidar para fazer companhia nesse primeiro programa. Obrigado a todos que nos assistem em casa, que Deus possa abençoá-los muito. Muito obrigado aí. Essa estreia assim, né? Eu que agradeço, né? Agradeço ao Dom Gregório, o pai recebeu o filho na sua casa, né? Agradeço o programa e agradeço também ao Dom Gregório, né? Que com toda a agenda, quer dizer, cuidando da comunicação da diocese, tem um programa com o pastor, eu acredito que será muito bom para as ovelhas sentirem, né? Verem e ouvirem o seu pastor sempre. Dom Gregório, o senhor tem como hábito, sempre nas suas homilias, contar uma historinha. Podemos adotar isso no nosso programa. O que o senhor acha? Eu acho excelente, porque eu gosto de história, né? Jesus contava a história o tempo todo, e cada um de nós também carrega dentro de si uma história pessoal e uma história comunitária. Então, acho que é uma coisa muito boa, Márcio, a gente contar historinhas aqui também para os nossos irmãos e nossas irmãs que estão aí nos assistindo. Então, vamos fazer assim, o senhor encerra o programa, né, com a nossa historinha. Vamos lembrar, inclusive, qual é o programa que nós vamos fazer na próxima semana e o senhor encerra o nosso programa com uma história. Perfeito. Na próxima semana, o nosso programa vai ser sobre a juventude, sobre a Jornada Mundial da Juventude. Então, eu convido a você a perseverar, digamos, assistindo o nosso programa, porque eu acho que vai ser bem interessante. Traremos os jovens para falar sobre a jornada e os projetos diocesanos para a juventude. Acho que vai ser um programa, assim, muito legal, né, na próxima semana. Quero aproveitar também, Márcio, para convidar as pessoas a participarem conosco do Adorai, que vai acontecer em Teresópolis no dia 10 de novembro. Então vai ser um grande evento, onde nós vamos apresentar toda a comunidade o resultado da nossa Assembleia Diocesana, né? Então vai ser um momento também muito bonito, né? O dia inteiro Adorai, e lá os projetos, os nossos projetos para os próximos 3 anos serão apresentados. Uma grande graça se dará através dessa Assembleia. Então, vou agora contar uma história para vocês, eu acho que vale a pena, para a gente fazer essa escolha de sempre buscar o bem, fugindo de todo o medo, porque nós estamos com aquele que é o Senhor, Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo. A história diz o seguinte, que diariamente, um animalzinho muito pequeno da floresta vivia feliz pelo trabalho que exercia. Era um vagalume. Esse vagalume iluminava o caminho dos seus irmãos. A raposa havia perdido, não é, a sua casa, a sua toca, imediatamente o vagalume na noite levava a raposa para a sua casa. Não é? O passarinho o canário havia perdido o seu ninho porque foi visitar o amigo sabiá, lá estava o vagalume com a sua luzinha levando o seu amigo para o lugar correto. Pois bem, ele vivia feliz pelo dom que Deus lhe havia dado, mas havia um problema. Durante todo o tempo, esse vagalume era perseguido por uma cobra. Né? Ele estava lá ajudando o seu amigo passarinho, lá estava a cobra querendo mordê-lo. Né? Ele estava tentando ajudar a amiga onça, lá estava a cobra querendo matá-lo. Ele tentava ajudar o seu amigo leão, lá estava a cobra tentando devorá-lo. Ele buscava o tempo todo fugir daquele animal, mas disse, não posso viver eternamente com medo desse animal, eu tenho que enfrentá-lo. Subiu então no último lugarzinho lá de uma árvore e olhando para baixo, falou assim para a cobra, porque viu que ela estava querendo subir na árvore. Amiga cobra, só um minutinho só. A senhora se importa que eu lhe faça 3 perguntas? A cobra parou, pensou e disse, pode fazer. Primeira pergunta é a seguinte, senhora cobra. Por acaso eu faço parte do seu ciclo alimentar para que a senhora queira me devorar? A cobra parou, pensou e disse, não. Ah, tá certo. Então eu vou lhe fazer a segunda pergunta. Por acaso eu ou alguém da sua família fiz a senhora algum mal para que a senhora queira me matar? A cobra parou, pensou e disse, não. Então o vagalume disse, então eu vou lhe fazer a terceira e última pergunta.
Se eu não faço parte do seu ciclo alimentar, se nem eu, nem ninguém da minha família lhe fiz o mal, por que a senhora me persegue tanto? Então a cobra não precisou raciocinar para dar resposta. Porque eu tenho inveja da sua luz. Então é exatamente isso ao longo da nossa vida. Agora, eu digo para você, que caminho nós vamos escolher? O caminho do vagalume ou o caminho da cobra? Porque a gente sempre imagina que a gente é vagalume, mas às vezes na vida do outro, nós exercemos o papel da cobra. Portanto, como vagalume, não podemos ter medo e jamais seguir o exemplo daquele animal que quer devorar e que quer matar a luz que Deus deu a cada um de nós. O Senhor é a luz da nossa vida. Sigamos sempre cada vez mais ao encontro dele. E assim, agradeço a Márcio, ao Padre Brandão, ao Padre Adenilson e a você que está aí em casa nos assistindo. Venham sempre aqui à nossa casa, não é? Nossa casa é o nosso coração. E se as portas da nossa diocese, da nossa igreja, as portas estão abertas, muito mais o nosso coração. E assim, abrindo o seu coração também, peço que receba a bênção que nós daremos neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.